بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Imam al-Bukhari, Imam Muslim, eles citaram um hadith sobre Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ela disse que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando vinha o tempo da menstruação dentro de Ramadã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenava a cumprir ou a jejuar depois do Ramadã, quando a gente estava nos dias normais, e não ordenava a gente a repor as orações, mas ele ordenava a repor o jejum. Nós temos essas regras que nós começamos ontem. A regra da pessoa que quebra o jejum sem motivo, essa pessoa ela deve jejuar um outro dia e ela deve se arrepender, porque esse é um dos grandes pecados, como nós falamos. E esse pecado, se a pessoa não se arrepender, ele terá um grande pecado que irá levá-lo junto com ele no dia de juízo final. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem no hadith, ele fala: quem quebrar um dia de jejum sem motivo, se ele jejuar toda a vida, ele não irá recompensar aquele dia. Nós temos um outro tipo que nós iremos falar sobre ele hoje: aqueles que devem quebrar o jejum e devem repor o jejum. Quais são essas pessoas? São as mulheres que têm o ciclo menstrual durante o mês, ou a mulher que tem o pós-parto, aquela que teve o parto e até ela se purificar. Então, essas duas pessoas, é um dever delas quebrarem o jejum. Então, elas não podem jejuar. Isso é um dever delas quebrarem, porque se jejuarem, o jejum delas não estará certo, não estará correto. Só que depois de Ramadã, quando elas estarão em dias normais, elas devem repor esses dias que faltaram com elas no mês de Ramadã. O segundo tipo, que são pessoas que podem quebrar o jejum e devem repor o jejum. Elas podem quebrar e devem repor. Quais são essas pessoas? Uma pessoa que é viajante, uma viagem acima de 80 quilômetros, ele pode quebrar o jejum se ele quiser, ele tem esse direito, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no Alcorão: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, aquele que estiver doente ou está em viagem. E a viagem, os sábios, eles calcularam na média de 80 quilômetros para cima. A segunda pessoa, que seria o doente que tem uma doença curável. Essa doença ela pode ser curada. Então não é uma doença crônica, então uma doença curável. Então ele quebra o jejum e é um dever dele depois ele repor. Também, dentre as pessoas que podem quebrar o jejum, só que devem repor, a mulher que está grávida ou a mulher que teve um parto. Então essas duas mulheres, elas, a mulher que está grávida e a mulher que amamenta. A mulher grávida e a mulher que amamenta. Essas duas pessoas, se elas temerem por si ou temerem pelos filhos, elas podem quebrar o jejum e depois elas repõem, depois que elas estiverem em tempos normais. Então aqui nós temos essas regras: pessoas que devem quebrar o jejum e devem repor o jejum, e pessoas que podem quebrar o jejum e devem repor o jejum. As primeiras são a mulher que tem as mulheres que têm pós-parto e as mulheres que têm o ciclo menstrual. Essas devem e devem. As mulheres ou as pessoas que podem são as pessoas que são viajantes, ou aquele que é doente, uma doença que não seja crônica, ou a mulher que está amamentando, ou a mulher que está grávida. Essas pessoas podem quebrar o jejum e devem repor ele. Nós iremos falar, inshallah, sobre outros tipos de pessoas que quebram o jejum e que elas têm, além de repor, ou se elas repõem ou não. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que é benéfico na nossa vida e que aceite o nosso jejum e todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.